Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates, estou aqui com os meus amigos, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, para darmos sequência ao estudo da nossa preciosa revista de Escola Dominical do terceiro trimestre de 2022, cujo tema é Sermão do Monte, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. Lembrando que esta revista é comentada pelo bispo Abner Ferreira e o vídeo de hoje é sobre a lição de número 11, a relevância do discernimento. Por favor, pegue agora a sua Bíblia, sua revista, seu plano de aula e uma caneta, porque vamos começar agora o nosso estudo. Quero dar aqui as boas-vindas ao pastor William Barros. Seja bem-vindo, pastor William Barros, para mais um desafio. Pastor Marcos Santana, pastor Luiz Prates e a todos os nossos irmãos que estão conosco para mais esta aula, a aula de número 11, a relevância do discernimento. O nosso textuário está em Tiago, capítulo 1, verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. A nossa verdade aplicada vai nos dizer que precisamos de constante ajuda do Espírito Santo para agirmos e nos relacionarmos com discernimento e equilíbrio. A paz do Senhor, pastor Marcos Santana, meu querido amigo, mais um dia reunido aqui. Seja muito bem-vindo, pastor Marcos. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William Barros e aos nossos irmãos que estão conosco. Objetivos da lição de número 11. Ensinar a discernir entre o certo e o errado. Mostrar como a hipocrisia é cega e injusta. E destacar a santidade e a riqueza do Evangelho. Os textos de referência da lição 11 estão em Mateus, capítulo 7, versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos orar nesse momento e pedir a bênção do Senhor para o estudo da sua palavra. Bendito e maravilhoso Deus, Deus de amor e de misericórdia, graças nós te damos por estarmos ocupados e envolvidos com o estudo da tua palavra, com a exposição da tua palavra. Precisamos que o teu Espírito Santo continue nos esclarecendo, nos dirigindo, nos conduzindo. Que vidas sejam abençoadas, recebendo do Senhor espírito de sabedoria e de revelação. Ajuda-nos, Senhor, a exercitarmos o discernimento conforme a tua palavra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos à lição de número 11. A título de introdução, eu lembro aos irmãos que, como já foi mencionado quando estudamos a lição de número 1, nós vamos encontrar nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus os princípios que devem governar e controlar o coração, a mente e as atitudes dos que são discípulos de Jesus. Tendo isso em mente, nós estaremos agora estudando, a partir do capítulo 7, o Sermão da Montanha. E vamos encontrar também esses princípios. E um dos princípios que nós
encontramos na palavra de Deus é uma vida na presença do Senhor, uma vida no temor do Senhor. Em todo o tempo, o discípulo de Cristo, ele está vivendo na presença do Senhor e no temor do Senhor. Lloyd Jones, ele comentando o Sermão do Monte, escreveu: estamos caminhando sob os olhos do Pai, sempre na presença do Senhor. Chegamos agora, irmãos, a um aspecto relevante no dia a dia do nosso viver no reino de Deus. Relacionamentos interpessoais dentro do reino. A lição de hoje é uma importantíssima e necessária contribuição para cultivarmos relacionamentos saudáveis. Para tanto, se requer muito cuidado e atenção da nossa parte. Quando emitimos algum juízo, quando expressamos nossas opiniões, críticas, e também precisamos estar atentos quanto aos motivos, quanto àquilo que nos move a emitir uma opinião, uma crítica, uma observação. Então, eu conecto esse pensamento, essa reflexão com a verdade aplicada da lição de hoje. Precisamos da constante ajuda do Espírito Santo para agirmos e nos relacionarmos com discernimento e equilíbrio. Então vamos para o tópico 1, discernimento entre o certo e o errado. A título de sugestão, para melhorar a didática, eu proponho duas expressões que resumem o que vamos estudar nesse tópico 1. Discernimento e autocontrole. Tenhamos essas expressões em mente ao longo do estudo desse tópico. É preciso, irmãos, nós estarmos atentos para que as exigências por perfeição, que nós inclusive já estudamos isso logo no início do Sermão do Monte, não alimentem em nós o espírito de julgamento. Assim como as exigências para amar, que também encontramos no Sermão do Monte, não anulem em nós a capacidade de discernimento. Um texto que, quando eu estava preparando esse esboço, me veio à mente, que é excelente para fazermos uma conexão com este assunto. Nós vamos encontrar na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. Eu gostei muito da versão que encontramos na NVI e compartilho aqui com os irmãos. Que o amor de vocês, é Paulo orando pelos filipenses, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, para a glória e louvor de Deus. Notemos como essa oração do apóstolo Paulo nós podemos considerar como a nossa oração durante o estudo dessa lição, porque fala de amor, fala de conhecimento, de discernimento, de pureza,
de frutos da justiça e visando sempre a glória de Deus. Assim deve ser nossos relacionamentos interpessoais no reino. Subtópico 1.1: não julgueis. Eu considero importante nós conhecermos alguns sentidos dessa palavra julgar, julgueis, no grego, que é o original do Novo Testamento, que vai nos ajudar a expandirmos esse estudo. Condenar, punir, decretar, sentenciar, são expressões que nos conduzem a uma avaliação no sentido absoluto. Isso nos ajuda a entendermos o sentido de Jesus dizer: não julgueis. Disse Jesus: não julgueis. Irmãos, o que Jesus quis dizer ao falar não julgueis? Será que Jesus ele estava proibindo qualquer tipo de juízo? Como devemos nos comportar com o nosso irmão quando ele age mal? Precisamos de discernimento. Por exemplo, segundo John Stott, ele menciona que Tolstói, o escritor russo, ele achava, a partir desse texto, que Cristo proíbe totalmente a instituição de qualquer tribunal legal. Por isso precisamos de discernimento. Vide o texto da nossa lição no subtópico 1.1. A ordem de Jesus de não julgar os outros pode ser a mais amplamente citada de suas declarações. Muitas pessoas usam esse versículo na tentativa de silenciar seus críticos. A questão aqui é saber como lidar com o julgamento. Para tanto, nós precisamos de discernimento. Uma contribuição para a exposição desse tópico, eu apresento aqui para os irmãos em pequenos textos. Por exemplo, devemos ter muito cuidado com o seguinte pensamento: vamos cultivar uma vida descontraída, pacífica. É como se fosse um convite para eliminarmos o julgamento entre nós. É um incentivo a não expressar uma opinião contrária. É um incentivo para que sejamos mais tolerantes uns com os outros. Cuidado com esse pensamento, porque esse pensamento estimula anular, desprezar a nossa faculdade de discernir. Segundo, uma reflexão dos termos vistos anteriormente, que eu comentei com os irmãos que nos ajuda muito a refletir, nos remete a não exercer um juízo condenatório e não anular o exercício do discernimento. Terceiro, vide Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, a parábola que Jesus contou sobre o fariseu e o publicano entrando no templo para orar. O fariseu, ele manifestou um espírito de julgamento e condenação. Notemos o contexto da parábola. É um contexto de culto, é um contexto de pessoas reunidas para buscar a Deus. E olha a postura daquele fariseu. É uma verdadeira advertência para nós. E 4, não se trata, quando Jesus diz não julgueis, não se trata de suspender nossa faculdade crítica em relação a outras pessoas, ou fechar os olhos, ou abstermos de toda crítica. Precisamos de discernimento.
Subtópico 1.2. Quem julga será julgado. Eu compartilho com os irmãos essa frase para ajudar a entendermos o que vamos estudar nesse subtópico. Crítico, no sentido de discernimento, mas não juiz, ou seja, condenar, censurar. Eu separo para os irmãos esse texto do subtópico 1.2. John Stott nos diz que a ordem para não julgar não é uma exigência para ser cego, mas antes um pedido para ser generoso. Jesus não nos pede que deixemos de ser homens, suspendendo nosso poder de crítica que ajuda a nos distinguir dos animais, mas que renunciemos à presunçosa ambição de ser Deus, arvorando-nos em juiz. Irmãos, não é ser indiferente ao nosso próximo. Precisamos tomar cuidado para não termos um entendimento equivocado dessa proibição de Jesus e agirmos de forma indiferente ao nosso irmão. Outro detalhe, não podemos, usando esse mandamento, anular a mutualidade tão presente nas páginas, principalmente, do Novo Testamento. Vide a conexão que nós podemos fazer entre Mateus 7:1, quando encontramos não julgueis, com Mateus 7:6, quando Jesus ele diz, não deis aos cães. Ora, meus irmãos, como nós vamos pôr em prática Mateus 7:6 se não exercermos algum nível de juízo, de discernimento? Mateus 7:15, palavras de Jesus, acautelai-vos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17, não podemos ficar indiferentes, não podemos tolerar o erro, mas evitar. Tito, capítulo 3, versículo 10, admoesta, evita. E 2 de João, versículo 10, não receba, não saudeis. Portanto, são recomendações bíblicas que nós precisamos estar sempre atentos em relação ao exercício do discernimento. E por último, o subtópico 1.3, o autocontrole no julgamento. Como eu tinha dito no início, eu destaco essa expressão autocontrole. E eu compartilho com os irmãos esse texto que encontramos no subtópico 1.3. Ninguém pode evitar formar uma opinião sobre outras pessoas e práticas. Enfim, é preciso ter humildade para entender que nosso julgamento sobre as pessoas é apenas uma opinião, a expressão da qual podemos e devemos controlar. Lições que podemos extrair a partir deste texto que nós acabamos de ler. Primeiro, o autocontrole, a necessidade do autocontrole é porque nós não podemos anular a faculdade de discernir. Segundo, precisamos de humildade. Ao expressarmos uma opinião, ao ajudarmos um irmão que vemos num caminho afastado das Escrituras, precisamos de humildade. Terceiro, precisamos termos o discernimento de que nem sempre o que percebemos é a realidade dos fatos. Nem sempre o que conhecemos é a totalidade dos fatos. Quarto, cuidado. E isso precisamos exercitar a cada dia, para não nos alegrarmos com a queda, o erro
do nosso irmão. Precisamos procurar conhecer os fatores, compreender as circunstâncias. Irmãos, o tempo todo, em nossos relacionamentos interpessoais, temos o dever de estarmos ajudando uns aos outros, mas também temos o dever de estarmos atentos sobre como vamos ajudar. Não se colocar na posição de juiz. Romanos, capítulo 14, versículos 4 e 13. Não considerarmos a nós mesmos como o padrão. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Ter em mente o julgamento futuro. Em nossos relacionamentos interpessoais, precisamos lembrar que haverá um julgamento futuro. Tiago, capítulo 4, versículo 12. Não falar mal, não expor com alegria, não ser dominado pela inclinação de julgar e condenar. Contudo, a palavra de Deus também fala sobre a prática de julgamentos justos. João, capítulo 7, versículo 24, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, Gálatas 1, 8 e 9, Filipenses 3, 2, 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Eu encerro essa contribuição para o estudo e a preparação da aula do tópico 1, considerando estas três expressões como fundamentais no exercício do discernimento. Amor, palavra de Deus, que é lâmpada, que é onde vamos encontrar os princípios, e Espírito Santo, que nos capacita, nos habilita e nos dirige em tudo. Que assim seja, que cada igreja local, após o estudo dessa lição, seja um ambiente onde relacionamentos saudáveis são cultivados por causa do exercício do amor, da aplicação dos princípios bíblicos e de crentes salvos, cheios do Espírito Santo, até que Cristo venha, para a glória de Deus. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, por mais uma vez fechar brilhantemente aí o ponto 1, cujo título deste ponto é Discernindo entre o certo e errado. E com esta explicação do senhor e com o nosso conteúdo da revista, nós aprendemos que devemos examinar nossas motivações e nossa conduta em vez de julgar o próximo. Olha que maravilha, não? Aprendendo aí cada vez mais, é a EBD fazendo o cristão crescer e crescer cada vez mais e crescer sempre olhando para Jesus Cristo, aquele que do Sermão do Monte nos deu estas preciosas recomendações. E assim podemos ir ao ponto 2 com o pastor William Barros, que tem como título Discernindo a Natureza das Coisas. Meus amados irmãos, depois de tudo que já trouxe para nós o pastor Marcos Santana, nos cabe aqui falar justamente sobre o nosso tópico de número 2, discernindo a natureza das coisas. Há que se diferenciar aqui, meus irmãos, o discernimento como um dos 9 dons do Espírito Santo e o discernimento como habilidade natural do ser humano. E no nosso caso aqui, uma habilidade enriquecida pela palavra de Deus que vai justamente nos dar essa bússola para nos dirigir naquilo que é e aquilo que não é apropriado para nós. Como dom do Espírito Santo, o discernimento é a capacidade sobrenatural de enxergar a origem, a essência das manifestações. Por exemplo, se eu me lembro aqui de um culto, onde eu estava presente nesse culto, aqui mesmo no Rio de Janeiro, foi uma época memorável, era um culto aqui no Largo do Bicão, quem conhece aqui o Rio de Janeiro, próximo à Penha. Quem estava nesse culto era a saudosa irmã Senete Rosa, irmã da Antonieta Rosa, que também é uma grande mulher de Deus. E aí, nessa hora, havia várias pessoas na frente recebendo oração. E era um momento de explosão espiritual. O pessoal falando línguas estranhas, adorando a Deus. Era um culto matutino, um culto pela manhã, sexta-feira de manhã. Estava lotado. E aí, em determinado momento,
O pastor da igreja, o pastor que estava no púlpito, levantou e estendeu a mão na direção de uma irmã, dentre várias pessoas que estavam na frente, devia ter umas 20 pessoas recebendo oração. Ele apontou justamente para essa mulher, e quando ele apontou para ela, falou, sai! Ela caiu na hora endemoniada. Estava falando línguas no meio das pessoas, mas era demônio. Deus deu ao pastor o discernimento de enxergar naquele momento aquela manifestação demoníaca no meio das pessoas todas que estavam falando línguas. Isso até me arrepia, irmãos. É tremendo isso. Olha que coisa gloriosa. Então, o discernimento de espíritos, como o dom do Espírito Santo, ele possibilita a pessoa que recebe essa manifestação do dom de enxergar a origem das coisas. Se é Deus, se é o diabo, se é carne, Deus dá à pessoa, é o dom do raio-x. A pessoa consegue enxergar o que está por trás das línguas, da manifestação, da cura e etc. Porém, o nosso foco aqui na lição não é o dom de discernimento de espíritos que aparece entre os 9 dons espirituais. É o discernimento do crente. É o discernimento natural do crente enquanto ser humano. E nesse discernimento, alimentado o caráter, forjado o caráter com a palavra de Deus, esse cristão está possibilitado, capacitado de discernir entre o bom e o mal, entre o certo e o errado, entre o caminho a seguir e o que não deve seguir. Ou seja, esse discernimento na vida cristã depende justamente de referência, de um padrão de referência. Ou seja, quanto mais perto de Deus, essa referência aumenta. Quanto mais longe de Deus, esse discernimento se torna totalmente distorcido, a ponto da pessoa até achar o errado certo. Onde uma pessoa pode achar que vale a pena ou que pode fazer o erro e não tem problema. Eu lembro aqui de uma ocasião que uma pessoa entregou uma mensagem na minha frente, profética, uma revelação para uma senhora, dizendo para ela que era de Deus dela burlar na época uma regra e aquilo poderia trazer problemas até com a justiça. E a irmã estava recebendo uma revelação da pessoa que estava dizendo que era para fazer aquilo, que Deus estava naquilo. Na hora eu interrompi e falei, calma aí, Deus não diria para a senhora fazer algo que está fora da lei. Isso não é de Deus. Então percebem? Nesse caso, o discernimento que estamos estudando agora é o discernimento que vai fazer com que evitemos pisar onde Deus não nos quer. Eu lembro aqui daquele hino da harpa que diz que meus pés somente vão aonde os santos possam ir. Então o discernimento vai justamente me mostrar, não, aqui eu não devo pisar. Não, isso aqui não é para mim. Não, eu não posso reaceitar esse dinheiro. Não, eu não posso fazer esse acordo. Não, eu não devo proceder dessa forma. Então esse discernimento depende básica e fundamentalmente do relacionamento com Deus e o quanto da palavra de Deus está em nós. Entendeu? Lembra que a Bíblia vai mostrar esse discernimento aonde? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que é isso? Discernimento. Ou seja, se a palavra de Deus ilumina seus pés, se a palavra de Deus orienta seu caminho, você tem discernimento. Se você está vazio da palavra, automaticamente esse discernimento está totalmente distorcido. Eu pergunto, o que seria do discernimento de Jesus quando foi tentado pelo diabo se a palavra de Deus não estivesse no seu coração? Lança-te daqui. Teus anjos vão cuidar de você. Transforma a pedra em pão. Dobra teu joelho e me adora. O que vai fazer? Jesus recusar todas as propostas do diabo, discernimento baseado na palavra de Deus. Então, esse é um ponto importante, meus irmãos. E eu faço um alerta aqui, um alerta muito rápido, mas urgente. Cuidado, irmãos. Toda vez que o diabo quer destruir você, ele vai tentar te afastar da Bíblia. Nós temos hoje pessoas que leem e ouvem muita pregação, pessoas que assistem muitos estudos e palestras, mas pessoas que leem muito pouco a Bíblia. Ou seja, estão comendo muito com a colher de outra pessoa, mas não comem com a própria mão. É necessário, irmãos, e importante ouvir palestras, pregações, estudos, mas nada deve substituir o seu alimento diário,
ou seja, você come com a própria mão, você come sozinho, você lê a palavra, você estuda a Bíblia, você lê a palavra toda. Isso não pode ser substituído na sua vida. Então, estou sendo aqui muito claro com vocês. Acho que eu estou sendo bem claro, bem simples. Muitas pessoas hoje estão simplesmente terciarizando na sua vida esse processo de alimentação, sabe? Não, eu tenho meu personal trainer espiritual. Fulano, eu sigo o canal do ciclano na internet e vou todo dia me alimentando. Calma aí. E a Bíblia? Aí as pessoas não levam mais Bíblia para a igreja, as pessoas não andam mais com Bíblia, as pessoas simplesmente começam a viver um cristianismo onde elas não leem a palavra, não meditam na palavra, e aí começam a decidir errado, começam a viver errado. Por quê? Não há discernimento. Não há discernimento. Repito, não há problema em você ouvir outras pessoas. Só que você tem que tomar cuidado com uma coisa. Deus não te chamou para ser eco de ninguém. Deus te chamou para ser uma voz. João Batista estava no deserto. Quando encontrou Jesus, perguntaram: você é o Messias? Não. Ele perguntaram: o que você é? Eu sou a voz que clama no deserto. João Batista não era um eco, ele era uma voz. Deus não te chamou para ser eco de pregador ou pastor. Deus te chamou para ser uma voz. Você tem identidade própria. E você precisa ouvir outros, aprender com outros, mas você também precisa ter sua vida em sintonia com a palavra, onde você possa se alimentar, onde você possa ler, ter suas impressões diretas do livro santo. Então, esse é um alerta importante aqui, dentro dessa questão de discernimento. Porque, vejam, tudo que eu falar sobre discernimento aqui para vocês, se a pessoa não tem contato com o livro santo, se a pessoa não lê a Bíblia, se a pessoa não estuda a palavra, se a pessoa não medita, a mente dela não está saturada da palavra de Deus, eu estou jogando pérola aos porcos. Eu estou gastando tempo inútil. Porque tudo vai ser teoria. Imagina, o discernimento para cá, discernimento para lá, mas a pessoa não tem contato com a palavra, a pessoa não lê a Bíblia. Ou seja, tudo isso é inútil. Então, nós precisamos justamente elevar a nossa vida a um outro patamar, onde a palavra ilumina nossos pés e dirige o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Aí sim, aí tem discernimento. Então, eu precisava dizer isso para vocês. Agora que a gente já entendeu bastante sobre essa questão, vamos lá. O nosso tópico 2.1, ele vai mostrar sobre o argueiro e a trave. O 2.2 vai falar sobre a hipocrisia. E o 2.3, o perigo de não ter discernimento. Então, olha que a questão do 2.1 e o 2.2, o 2.2 acaba explicando o 2.1. A ideia aqui é o quê? Você está com uma trave no teu olho e está preocupado com o argueiro que está no olho do outro. Quer dizer, você está com uma madeira desse tamanho na tua frente, está enxergando nada, mas está preocupado com o cisco, com a lascazinha de madeira que está no olho do outro. Percebe a coisa como é? Quer dizer, o que Jesus está mostrando para nós aqui é simples. Ou seja, pessoas acabam tendo um discurso muito hipócrita com relação aos erros dos outros, com relação aos problemas dos outros. E começam a simplesmente viver em função da crítica ao outro, a reparar o erro do outro, o defeito do outro, mas não acertam sua própria vida, não resolvem seus próprios problemas. Quer dizer, essa é uma lição importante, irmãos. Você pode ver, eu vou dizer uma coisa aqui, você pode avaliar se eu estou errado. Quando você vê que a pessoa tem muito tempo para falar da vida dos outros, você pode saber que ela está atacando para esconder seus próprios problemas. A Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Quer dizer, quando a pessoa está focando muito na vida de outras pessoas, ela está evitando mexer nos seus próprios problemas. Irmãos, as pessoas às vezes me mandam coisas no WhatsApp, vídeo, foto. Olha aí, pecado de ciclano, pecado de fulano. Aí, irmão, olha o que a gente tem hoje. Tem sites, tem canais de YouTube, vídeos com escândalo do pecado de ciclano, fulano. Irmão, quando alguém manda para mim isso, eu não reproduzo, eu não mando para ninguém. Irmão, eu não tenho tempo para isso não. Eu não sou juiz da vida de ninguém. Irmão, eu não posso viver minha vida em função de atacar, desmascarar os pecados de fulano, ciclano. Irmão, a Bíblia diz: não julgueis para que não seja julgado. Com a medida que você julgar, você vai ser julgado.
Irmão, eu não quero saber da vida de ninguém, eu quero saber de pecado de ninguém. Eu não estou aqui para... Irmão, minha missão é ensinar a palavra, pregar o evangelho e ganhar alma para Jesus. Não posso ficar perdendo tempo com essas coisas, não. Tem gente que fica espalhando isso para os outros. E a maioria dessas pessoas são pessoas que hoje não têm espaço nos nossos púlpitos, não têm acesso às nossas igrejas para ensinar, mas encontraram nas redes sociais o seu púlpito. E aí fica um monte de gente espalhando essas coisas. Já viu o que fulano fez? Já viu o que ciclana está fazendo? Olha o que fulano falou. Irmãos, não tem tempo para isso não, irmãos. A gente pode perder tempo com essas coisas não. Tem gente que está me vendo agora nessa aula que o que você mais fala para os outros é o quê? Não tenho tempo para nada. A pessoa não tem tempo direito para dormir, para comer, é estudo, trabalho, é curso, é igreja, é um monte de coisa. E vai ter tempo para se meter no pecado dos outros, na vida dos outros. Irmão, eu quero saber de nada disso não. Eu não quero saber de fofoca, eu não quero saber de contenda, eu não quero saber de disse e me disse. Irmão, eu não tenho tempo para isso não. O meu celular, só para vocês terem uma ideia, meu celular, eu não tenho um jogo instalado nesse celular aqui. Por quê? Porque eu não posso ficar perdendo tempo com essas coisas. Ficar jogando em celular, gastando tempo. Eu não posso, irmão, não posso. A vida é muito corrida. Não dá para perder tempo com essas coisas. E as pessoas ficam hoje, irmão, presas a esse tipo de coisa e alimentando esse tipo de mercado. Porque essas pessoas vão se ganhando vantagem, ganhando dinheiro, ganhando monetização em internet e vão vivendo disso, dessa polêmica. E lembre que a Bíblia diz que ai daquele por quem vê uns escândalos. Irmão, eu vou espalhar notícia negativa para quem está desviado, para quem é ímpio, para pessoas que eu quero ganhar para Jesus da minha família e ficar olhando e falando, tá vendo? Olha como é que está a igreja. Olha aí, que vergonha. Eu vou ser crente nada, para ser crente assim eu prefiro ficar onde eu estou. Quem já não ouviu frases desse tipo? Então, irmão, esse não é o tipo de vocabulário do crente, esse não é o tipo de discurso que deve estar nos nossos lábios. Irmão, a gente tem que estar preocupado, primeiro, em ir para o céu, em estar pronto para arrebatamento, preocupado com a nossa vida, depois preocupado com a nossa família, nossos filhos, preocupado, irmão, de estar no caminho certo, vai ficar preocupado com erro de A, erro de B, pecado. Irmão, isso não é para nós não, isso não é para a gente não. Ele vai mostrar aqui, ó, está preocupado com a trave, com o argueiro do olho do irmão e está com a trave no seu. Então nós precisamos vencer a hipocrisia. Irmão, precisamos nos afastar desse tipo de polêmica desnecessária. Guarda uma coisa que eu vou te falar, irmão. Problema, já é o nome, problema. Problema tem que te achar, ir atrás de você. E não você ficar cavando o problema. Eu até brinco com um amigo meu, o nome dele é João Elias, que tem gente que tem um dom. Ele está com um problema aqui na mão. Ele põe a mão, vira 2. Ele está com 2 problemas. Ele põe a mão, vira 3. Fica aumentando, multiplicando o problema. Indo atrás de problema, cavando o problema. Irmãos, se desvia desse tipo de coisa. Sai fora disso. Sai fora, irmão. Veja que a Bíblia vai mostrar para nós que nós devemos evitar as vãs contendas, sabe? Coisas que não tem qualquer edificação, irmãos. Não tem edificação nenhuma. E eu já vi crente falar assim, ah não, eu pago para não entrar na briga, mas pago o dobro para não sair. Isso não é coisa de crente não, irmão. Isso é coisa de ímpio. Sabe o que está faltando para quem fala isso? Está faltando libertação. Tem que ser liberto. Então, a gente precisa vencer a hipocrisia. Irmão, eu estou sendo claro com os irmãos aqui, porque essa é a realidade. Nosso assunto está falando de hipocrisia. E eu tenho que falar o português claro com os irmãos. Eu aconselho os professores a investir alguns minutos no tópico 2, enquanto ensinam aos seus alunos, a mostrar justamente esse perigo. O perigo de viver nos bastidores, o perigo de viver focando o erro dos outros, fofoca, e a pessoa, em vez de estar preocupada com a vida dela, em vez de estar preocupada com os problemas dela, está se metendo no problema dos outros. Então, essa é uma lição aqui prática e importante para essa aula de hoje. Irmãos, já tem muito problema na tua vida, vai resolver teus problemas, esquece o problema dos outros. Que você puder ajudar alguém, ajuda. Agora, fermentar, comentar, fofoca, irmão, sai fora disso. Sai fora disso. Nosso tópico 2.3, Bispo Abner vai falar mais ainda. Vai falar sobre o perigo de não ter discernimento. Eu faço questão de ler aqui. Ele vai dizer o seguinte, Jesus aborda um problema no extremo oposto do julgamento hipócrita. 2 pontos. A ingênua aceitação das pessoas sem discernir suas verdadeiras origens.
Embora os crentes estejam impedidos de julgar os outros a partir de motivações erradas e sem critérios bíblicos, Jesus preveniu contra uma completa falta de discernimento em relação às atitudes das pessoas para com o Evangelho. Olha só, irmãos, o que isso aqui está ensinando para a gente? O que esse tópico está mostrando para nós? Algo muito importante que eu falei no início, quando introduzi o assunto, que é o quê? Jesus vai ensinar sobre a questão de discernimento o quê? Pelo fruto conhecereis. Olha só, são os indícios. Você não pode avaliar alguém só pelo que ela diz, também, mas pelo que ela fala, mas pelo que ela faz. Ou seja, vamos ver o fruto. O que essa pessoa pratica? Essa pessoa está me chamando para fazer esse negócio, mas é uma pessoa, tudo que ele botou a mão deu errado, não está em igreja nenhuma, uma pessoa que fala mal de pastor, sabe, está com a vida toda desmantelada. São indícios, vamos ver o fruto. Vamos ver como é que é a realidade, sabe? A pessoa está querendo me dar conselho aqui em área X, mas como é que está a vida dele? Está tudo errado. Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa, antes de fechar uma parceria, antes de fechar um negócio, antes de aceitar uma proposta, antes de tomar uma decisão, irmãos, olhe os frutos, examina, use a seu favor a experiência e, além disso, converse com pessoas que você possa se aconselhar, pergunta, se aconselha. Às vezes, num conselho, numa opinião de um terceiro, de uma pessoa balizada, uma pessoa crente, uma pessoa madura, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem experiência, até tirocínio naquela área, você vai ouvir algo que você não percebeu, você, meu Deus, ainda bem que eu não fechei, ainda bem que eu não entrei nisso. E pode te trazer livramento, pode te trazer um escape. Então essa é uma referência importante. Pô, fulano está querendo que eu faça isso, mas isso é contra a palavra de Deus. Então não há mais o que pedir. Pensa bem, não vou orar para ver se é de Deus, mas é contra a Bíblia, como é que eu vou orar para ver se é de Deus? Não tem mais que orar nada. É contra a palavra? Não tem que orar. Não tem que pedir nada. Deus não está naquilo. Ah, mas um jeitinho aí, que jeitinho? Então, irmãos, essa é uma advertência. Converse com pessoas. Ore. Examina, vê os frutos, vê os fatos e vê, está na palavra, está fora da palavra. É igual agora, por exemplo, essa questão política. Ah, vou votar em A, vou votar em B, discute política. Irmão, a minha visão política é muito simples. Se alguém me perguntar como é que eu discerno esse momento agora político, muito simples. Eu sou a favor do que a Bíblia é a favor, sou contra o que a Bíblia é contra. Simples. Sem paixões, sem visões apaixonadas por A ou por B, por político A ou B. É a palavra. Está contra o princípio que eu creio? Está contra o que a Bíblia ensina? Está contra o que a Bíblia diz? Estou fora. É exatamente isso. O que a palavra de Deus diz? Calma aí. Isso aqui é contra o que eu creio. Isso aqui é contra o que a Bíblia prega. Está contra o que a Bíblia ensina. Então, esse aqui eu não voto. Esse aqui está fora do que eu acredito. Então, discernimento. O meu discernimento em quem eu vou votar, o meu discernimento qual o caminho que eu vou tomar nas próximas eleições, está onde? Na palavra. Está na palavra. É pela palavra que eu vou medir. Eu meço pela palavra. Calma aí. Eu sou contra drogas. Eu sou contra aborto. Calma aí. Eu sou contra isso e aquilo. Sou contra ideologia de gênero. Calma aí. Quem é que apoia isso? Quem é que se cala em relação a isso? Quem é que aceita isso? Quem é que é omisso em relação a isso? Está aí, pronto. Ou seja, o meu discernimento está baseado na Bíblia. Eu fico admirado como a gente vê hoje crentes que simplesmente fecham os olhos e sem discernimento nenhum, não porque eu gosto do fulano, não porque eu gosto do ciclano, não porque... Não, eu quero ver o que a Bíblia diz. Está dentro da palavra? Está fora? É isso que vai ser importante para mim numa decisão em quem eu vou votar, por exemplo. Discernimento. Que Deus abençoe vocês, que possamos ter discernimento e tomar decisões baseado na palavra e não baseados em emoção ou paixão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Maravilha, pastor William Barros, também brilhantemente fechando aí, como sempre, o ponto 2,
com essas explicações aí do pastor William e também com o comentário do nosso bispo Abner Ferreira na lição, nós aprendemos que o homem não pode entender o que está na mente e no coração de outra pessoa. E assim, para concluir este vídeo, vamos agora ao ponto 3, cujo título é Discernindo entre o digno e o indigno. Meus irmãos, nesse último ponto, Jesus se vale de figuras de linguagem para ensinar a seus discípulos que as coisas santas não podem ser dadas para aqueles que não querem ou que não tenham a capacidade para apreciar os valores espirituais conforme Mateus 6, 7 e 6. Nós temos aqui nesse ponto esses 3 subtópicos. Jesus aqui fala de os cães, os porcos e as pérolas. Quando ele fala de cães, de porcos e de pérolas, Jesus está se valendo de figura de linguagens para ensinar a seus discípulos que as coisas santas não podem ser dadas para aqueles que não querem ou que não têm a capacidade para apreciar os valores espirituais, como já disse acima. Em outras palavras, Jesus quer que seus discípulos reconheçam que nem todos entendem o valor e a grandeza das verdades divinas. Nem todos estão sempre em condições de serem abordados para ouvir e conhecer o Evangelho. Então, essas figuras de linguagem trazidas aqui para Jesus é numa maneira de entendermos o que ele estava querendo dizer, ou seja, exatamente isso que ele diz. E assim nós podemos concluir dizendo que quando ajustamos a nossa visão de acordo com os ditames da santa e gloriosa palavra de Deus, os erros podem ser corrigidos, a forma de vida pode ser mudada e os tesouros repartidos àqueles que são confiáveis e dignos. As coisas santas não podem ser dadas para os que não querem, como já muito bem dissemos, e também para aqueles que não têm a capacidade de apreciar os valores. Então a gente está insistindo nesse ponto, repetindo essa afirmação dada por Jesus, que a gente precisa atentar e levar nossos alunos para esse cuidado. Então as coisas santas não podem ser dadas àqueles que não dão valor. Tem muitas pessoas que não dão valor, não agradecem, não valorizam a palavra de Deus, não valorizam o ensino de Jesus, tratam a palavra de Deus, os ensinos, de qualquer forma. Por isso é que ele diz, não se pega uma coisa boa e dá para porco, para cães. Não se faz essas coisas. Então o Senhor está chamando a nossa atenção aqui para uma reflexão de que nós temos que levar a sério a palavra de Deus, valorizar. Ele não coloca pérola, ninguém coloca pérola em focinho de porco. Você não compra uma joia e não enfeita um porco, que ela não valoriza a joia, ela vai pular maçal. Então, em tese, em resumo, é isso que nós estamos aprendendo na aula de hoje. Os dons espirituais que o Senhor nos dá, as bênçãos que Ele nos dá, é para a gente valorizar. Temos que valorizar o que do céu nós recebemos. Tem uma frase que eu aprendi um dia, e eu sempre uso esta frase que eu acho fantástica: não jogue para o alto o que do alto você recebeu. Valorizemos as coisas santas de Deus. Hoje você acordou, hoje você está respirando. Que posição você está hoje? Será que dá para olhar para trás e verificar a bênção do Senhor na nossa vida? Olha esse sol maravilhoso, ou que seja chuva, ou que seja vento, ou que seja frio. Tudo vem de Deus e tudo é para o bem-estar. Há uma harmonia na terra, nas leis que nos regem nesta terra. Tudo é harmonicamente controlado. O Senhor prepara o alimento dos leões. Para cada presa para cada predador tem uma presa, para cada presa tem um predador, é o equilíbrio das coisas. Então nós temos que entender que há uma verdade muito profunda nas coisas espirituais e tudo que rege em torno disso. Nossa passagem aqui na terra precisa ser sempre uma passagem de reflexão, nós temos que estar sempre refletindo sobre isso. A palavra de Deus tem que ser valorizada.
Nós temos que ter o hábito de valorizar. Quando chegar na casa de Deus, é dobrar o nosso joelho com reverência. Com reverência, não importa se você está numa tapera ou ajoelhado num chão, mas se você está na presença de Deus, você está diante de algo precioso, de algo de valor. O ar que a gente respira é precioso, o alimento que a gente come é precioso. Tudo isso, ainda que pareça estar fora de contexto, mas nós podemos trazer uma aplicação para a gente ser grato a Deus, valorizar as coisas do Senhor. E trazendo para o reino espiritual, é isso. O Senhor é seletivo nessa questão. Ele não vai perder o tempo de abençoar alguém que não vai valorizar o que dele recebeu. Eu recebi um dom, um cargo na igreja, mas você é um professor que não lê, não se esmera, não vai a fundo, não se aperfeiçoa. Irmãos, se você está dando uma aula para 2 alunos ou para 500 alunos, dedique o seu melhor. Você é uma joia preciosa, o Senhor investiu em você, então valorize isso. Tudo que vem de Deus é muito maravilhoso e precisa ser valorizado. A lição de hoje tem esse viés, está chamando a nossa atenção para isso. Somos professores, somos diáconos, faça o seu melhor. Presbítero, faça o seu melhor. Dirigente de um grupo, de um rebanho, de um conjunto, seja o que for, faça o seu melhor. Valorize o que do céu você recebeu. Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a você, que Deus abençoe os nossos alunos. Nessa caminhada para o final, já estamos na lição 11, o Senhor continua falando e falando de forma poderosa. E assim, querendo Deus, na semana que vem, nós estaremos de volta compondo novamente esta mesa para juntos estudarmos a lição de número 12, que tem por título O Chamado para a Decisão e Compromisso. Muito obrigado por ficar conosco até agora, por se inscrever em nosso canal, por curtir, compartilhar e comentar nossos vídeos, ok? Que Deus abençoe você, a sua família, a sua escola dominical, a sua classe, a sua vida, e que você possa cada vez mais ser uma pessoa luz, brilhando nesta escuridão, neste mundo de tantas trevas. Convido você a orar. Junte-se a nós numa palavra de oração agora com o pastor William Barros, e com esta oração nós estaremos despedindo de você, querendo bom Deus. Até a próxima. Meus irmãos, antes de orarmos, eu queria fazer rapidamente aqui um anúncio. A aula que vai ao ar às quartas-feiras. Na sexta-feira, que é dia 9 de setembro, à noite, na Assembleia de Deus Pão da Vida, o pessoal que é aqui do Rio de Janeiro, fica em Bento Ribeiro, pertinho aqui de Madureira. Nós estaremos ministrando uma palestra na Assembleia de Deus Pão da Vida, pastor Robson, sobre depressão e suicídio. É uma ministração que eu tenho ministrado em muitos lugares pelo Brasil e tem abençoado muitas vidas. Então, se você puder, você que é da região, vem participar com a gente. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos, te louvamos pela aula de hoje e que esta aula possa, ó Deus, enriquecer nossa vida, nosso conhecimento e nosso aprendizado. E esse aprendizado possa nos fazer viver melhor. Ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, te louvamos e agradecemos em tudo. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.